o que está sendo feito no Ceará, né? Então, foi uma iniciativa muito, muito boa, né? E espero que daqui saiam alguns frutos. Então, preparei aqui uma apresentação, eu vou puxar agora, a gente conversar um pouquinho aqui. Vou tentar não me estender, né, não ultrapassar o tempo, vou colocar aqui um cronômetro aqui para não passar muito. Só me confirmem aí se foi projetado direitinho. Tá sim, professora, tá projetado. Pronto. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, aqui sobre os aspectos fisiológicos para ganhos em produtividade no semiárido. Então, nós temos aqui o PET Agronomia da UFC, o PET Agronomia na UFCA, o PET Agrárias, né, aqui da UFC, Conexões de Saberes, e o PET Zootecnia da UFC e Veterinária da UES. Né? Então, para a veterinária talvez possa parecer um pouco distante, né, mas se a gente pensar, né, que a base alimentar do tanto animal, né, seres humanos e animais, né, a base advém das culturas, deixa eu só colocar no silencioso aqui, advém das culturas, né, então esse é um aspecto, né, que abrange a todos. Então, como eu já fui apresentada, né, eu me chamo Rosilene Mesquita, e relacionada ao PET, né, eu estou como tutora do PET Agronomia desde janeiro de 2018, mas a minha história com o PET já é bem, bem antiga, né, então eu fui bolsista do PET, né, durante a minha graduação, né, entre os anos de 2003 até 2007, até me formar, e quando voltei como professora, né, tive a grata satisfação, né, de agora estar atuando como tutora. Então, vamos aqui ao nosso tema de hoje, né. Então, eu subdividi essa apresentação, nessa conversa, em alguns tópicos, né, falar um pouco da fisiologia vegetal e os problemas globais, né, como os estresses impactam as plantas, né, falar dos estresses por quê? Porque a gente está em uma região semiárida, né, então, os fatores estressantes são fatores comuns, né, e que precisam, né, que nós convivamos, né, a convivência com esses fatores, né, é um fator chave, né, para garantir, né, tanto a exploração agrícola quanto a produção de alimentos. Então, a gente vai falar um pouco desses fatores estressantes, né, como que eles impactam as plantas de uma forma resumida. Por quê? Porque a nossa região é caracterizada por essas condições. O efeito desses fatores estressantes, né, enfatizando aqui os abióticos, na fotossíntese, né, já que a gente está relacionando com a produtividade das culturas, e, juntamente com a fotossíntese, falar um pouco do manejo nutricional, da nutrição de plantas, desse manejo nutricional e fisiológico, né, para mitigar alguns efeitos negativos dessas adversidades, né, para potencializar ou otimizar a exploração no nosso território. E as considerações finais. Então, pessoal, para início de conversa, né, eu gosto sempre de iniciar, quando eu vou falar dos fatores, né, fisiológicos e produtividade, eu gosto de contextualizar com esses fatores globais, né, então nós temos a nossa realidade, né, os últimos boletins lançados pela FAO, né, apontam, né, uma previsão de um aumento, né, na população. A gente vai atingir até 2050, estima-se aí 9,7 bilhões de pessoas, né, então essa população toda, né, vai gerar um aumento da demanda por alimentos, né, aliado a isso, né, é sempre interessante a gente relacionar, né, como que essa população, né, como que nós chegamos a esse patamar que hoje, né, a gente está aqui em quase 8 bilhões de pessoas, né, 7,9 bilhões, né, então é sempre interessante a gente analisar, também aqui é extraído dos boletins da FAO, né, essa evolução. Então, percebam aqui, né, que pela escala cronológica aqui, né, ao longo do tempo, né, acompanhado pelo crescimento demográfico, a gente percebe, né, que foram necessários, né, 1.800 anos para atingir o primeiro bilhão.
de habitantes. Né? E aí essa escala do tempo ela foi se reduzindo. Né? Então, um pouco mais de 127 anos para alcançar o segundo bilhão, aí vai reduzindo aqui, ó, a escala de tempo para atingir o terceiro, o quarto, quinto, sexto, né, até chegar hoje ao que estamos, né, aproximadamente 7,8, 7,9 bilhões de pessoas, né, e a projeção, né, a expectativa é que em 2050 a gente atinja, né, até supere, né, os últimos prognósticos aí, superem os 9 bilhões de pessoas. Então, né, a gente tem uma população, a gente tem um aumento da demanda por alimentos, né, que continua crescendo. Né? E aí, atrelado a esse aumento da demanda por alimentos, né, esse aumento populacional, esse crescimento da demanda por alimentos, ele é crescente, né, e é uma realidade. Né? Então, para alimentar esses 9 bilhões de habitantes, né, estima-se que será necessário produzir 40% a mais de alimentos. Por quê? Porque a demanda, né, estimada aqui é de um aumento de 40% dessa demanda por alimentos. Então, o nosso setor, né, a área agrícola, ela já está sendo bastante pressionada e ela continuará a ser pressionada. Né? Então, nós temos que trabalhar os fatores que nós temos em mão para potencializar e otimizar nossos recursos naturais, né, evitando aí degradação, desmatamento, né, todos esses fatores que não são interessantes para a sustentabilidade. Então, o nosso desafio é o aumento do rendimento dos cultivos e a melhoria das qualidades dos produtos agrícolas, atrelado sempre, né, à menor degradação dos recursos naturais. Né, uma vez que, se a gente tem um aumento crescente de demanda, se a gente for exaurindo os nossos recursos, né, de produção, a gente não vai ter como produzir, como aumentar essa demanda. Então, nos últimos anos, a gente vem tendo e vem sentindo, né, essa pressão por adoções de práticas mais sustentáveis, né, ecologicamente corretas, para atender essa demanda. E aí, aliado a isso, pessoal, a gente tem essa publicação aqui do ano passado, se não me falha a memória, de novembro do ano passado, foi publicado na Nature, onde ele fez uma revisão bastante completa, né, onde foi apresentado, né, dados relacionados a estratégias genéticas para ganhos em produtividade nas culturas, né, isso a nível mundial. E aí, trazendo para o Brasil, né, quando ele fala do Brasil, é relacionado, né, aqui a gente tem os mapas, né, relacionando os estresses abióticos e o estresse por deficiência nutricional, que são dois tópicos que a gente vai falar um pouquinho hoje. Né? Então, o que é que a gente pode extrair desse trabalho aqui, né, desse levantamento que foi feito? Né? Aqui a gente tem uma escala térmica, né, que quanto mais vermelho, né, vai ficando, né, vai do azul ao vermelho, isso quer dizer que vai aumentando as perdas. Né? E essas perdas aqui, até 40%, que é o que é relatado, né, o que é um dado concreto, né, de que os fatores estressantes, de um modo geral, reduzem até 40% da produtividade potencial dos cultivos. Então, no Brasil, os estresses causados por fatores abióticos é muito mais drástico do que aqueles causados por estresses nutricionais. Ó, percebam aqui, ó, que o mapa do Brasil está todo vermelho, né? Quando a gente pega aqui o mapa do Brasil com relação a estresse por deficiência nutricional, né, ele já está mais arroxeado, né, então é menor, né, o dano. E aí, quando a gente fala, né, dos estresses isolados, né, então ele cita que os estresses por temperaturas excessivas é ainda pior para a produtividade das culturas do que os fatores bióticos, né, que seriam as pragas, plantas daninhas e doenças. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos numa região, né, a nossa região é semiárida, então nós convivemos com fatores estressantes
ao longo, né, de toda a nossa existência, né, irregularidades de chuvas ou excesso de chuva em períodos curtos, altas temperaturas, né? Então, a gente tem vários fatores que contribuem, né, para essa perda ou para que não alcance, né, uma produtividade mais efetiva, de fato, né? Então, a gente precisa conviver com isso e trabalhar de modo a potencializar as plantas, a otimizar os recursos existentes. Então, de um modo geral, esses fatores estressantes, eles vão afetar negativamente o crescimento das plantas, o desenvolvimento e, inevitavelmente, vai afetar negativamente a produtividade dos cultivos agrícolas. E aí, isso tudo é ainda potencializado pelas mudanças climáticas, né? E a gente já está vendo isso, né? A questão da temperatura, a gente já está sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas, né? O efeito estufa, aumento de temperatura e por aí vai. E isso vai afetar, inevitavelmente, os cultivos. Então, as mudanças climáticas irão impactar significativamente na agricultura mundial, em especial nos países tropicais e subtropicais, onde nós estamos inseridos, e de forma mais evidente nas regiões áridas e semiáridas, né, porque a gente vai ter uma potencialização daqueles fatores que já são considerados estressantes. E aí, trazendo para um foco mais fisiológico, né, nós sabemos que a produtividade das culturas nada mais é do que tudo que a planta ela vai produzir de alimento, tudo que ela vai produzir de fotoassimilado, menos todos os gastos, né? O que seriam esses gastos? O que ela vai gastar para se desenvolver e se manter, né? E o que ela vai gastar para se defender dos estresses que vão estar sempre presentes. Então, na ótica da fisiologia vegetal, produtividade pode ser classificada como isso. E aí, a gente pode... Aqui eu estou falando de cultivos, mas isso vale também para forragem, né? Para plantas forrageiras, né? E outras explorações, né? Visando a alimentação animal. Né? Então, a fisiologia é a mesma para todos. E aí a gente teria uma expectativa, né, de ter uma produtividade potencial dos cultivos. Né? No entanto, vários percalços que as plantas enfrentam ao longo do seu desenvolvimento vai reduzir, né, essa produtividade potencial. Né? Quais seriam esses fatores? Né? O mais drástico aqui, que os trabalhos, né, mostram que até 40% da produtividade é comprometida pelos fatores do ambiente, né, seguido dos fatores nutricionais, e aí entram os fatores bióticos também, né, plantas daninhas, pragas e doenças. Então, todos esses percalços, né, corroboram para a redução dessa potencialidade aqui dos cultivos, de um modo geral, e o que a gente vai colher lá no final, né, é bem aquele potencial dessas espécies. Então, pessoal, de um modo geral, os estresses, né, eles podem ser classificados como causados por fatores bióticos e abióticos. Esse dado aqui, né, foi publicado pelo professor Ismail Kekmek, né, em 2007, né, em que ele mostra que nós estamos colhendo apenas 60%, né, a gente está perdendo, né, em termos de eficiência produtiva, né, 60% da produtividade nós estamos perdendo por estresses abióticos, né, 10% por biótico, nós estamos colhendo apenas 30% do potencial das culturas, né, então vocês imaginam aí, né, qual o potencial que nós temos e quanto que estamos perdendo, né. Lógico que isso daqui é impulsionado
porque as grandes áreas produtoras, né, são de climas tropicais e subtropicais que estão mais sujeitos à temperatura, déficit hídrico, né, a seca e outros fatores. E aí a gente entra agora, né, em alguns aspectos relacionados a estratégias, né, de potencializar essa produtividade, né, potencializar ganhos em produtividade. Então, a gente precisa falar um pouco, né, do processo-chave da produção agrícola, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo pelo qual ocorre a assimilação de CO2, né, é o único processo que consegue converter uma energia puramente física, né, que é a radiação, em energia química, né, através da fixação desse CO2 e produção de fotoassimilados. Né. Todo esse processo, ele acontece, né, concomitantemente com a radiação, né, a fixação desse CO2, absorção de água e desprendimento de oxigênio para a atmosfera. Em curtas palavras, né, a fotossíntese ela vai resultar em um acúmulo de fitomassa, né, acúmulo de biomassa. E essa biomassa vai ser utilizada na sua fase reprodutiva, né, que vai resultar em ganhos de produtividade. Então, qualquer fator, seja ele biótico ou abiótico, que afete negativamente a fotossíntese, vai inevitavelmente afetar a produção agrícola. Né? Aqui eu trago destaque aqui para a questão hídrica, né? Representado pelas secas, altas temperaturas, né? A questão do vento, que é muito evidente aqui nas nossas condições de semiárido. Então, esses fatores abióticos aqui são os principais que irão restrição hídrica, temperatura, alta radiação, né? E esses fatores eles irão impulsionar aqueles percalços para ganhos em produtividade. No entanto, pessoal, todas essas respostas, né, das plantas a esses fatores estressantes são muito complexos, né, e governados por uma característica multigênica, né, que vai depender, né, da duração da exposição daquele estresse, da intensidade que está afetando, o estágio fenológico em que a cultura se encontra e se foi exposto previamente, né, a questão da memória. Né, então, tudo isso está relacionado a essa complexidade na interação. E aí, né, uma condição comum no semiárido é a questão da escassez hídrica, né, da seca. Então, quando a gente fala de seca e fotossíntese, né, essa resposta aqui é uma resposta meio que imediata, né, que é o fechamento, né, o aumento do grau de fechamento dos estômatos, né, que são as estruturas por onde ocorre a fixação desse CO2 e por onde também ocorre a perda de água para a atmosfera. Então, esse fechamento estomático aqui, impulsionado pela restrição hídrica, né, vai limitar o influxo de CO2, consequentemente vai limitar a fotossíntese, né? Então, vai reduzir a condutância estomática, né, a seca, consequentemente, essa condutância desse CO2 no mesófilo foliar, a condutância mesofílica, vai ser comprometida. Né? Então, havendo esse comprometimento, entrando menos CO2, eu vou ter uma menor razão de CO2 oxigênio. Por quê? Porque eu vou ter tanto menos CO2 no mesófilo foliar, como eu vou ter também um favorecimento à oxigenação pela enzima rubisco, né, ao invés da carboxilação. Então, esse é um efeito primário, né, da seca nas plantas. E aí, quando a gente pega esse ponto específico aqui, nós falamos que está ocorrendo uma limitação
difusiva, né, da fotossíntese. O estômago se fechou, está limitando, né, a entrada de CO2, né, a fixação desse CO2. Aí aqui eu trouxe só para exemplificar, esse aqui é um trabalho nosso, né, com feijão calpi, a gente trabalhou com genótipos materiais crioulos, né, variedades tradicionais, que a gente tenta compreender os mecanismos de convivência com a seca. Então, à medida que, aqui é dias de suspensão da irrigação, né? Então, à medida que a planta ela foi exposta ao déficit hídrico, os estômatos rapidamente se fecharam, né? Aumentou o grau de fechamento aqui, e à medida que ela foi reidratada, né, ela retomou essa abertura e as trocas gasosas. Né? Então, isso aqui para o feijão e aqui para a cana-de-açúcar. Resposta, uma C3, uma C4, resposta semelhante. Aqui nessa setinha aqui é quando ela foi reirrigada, então ela retomou. E aí, dando continuidade, né, se eu vou ter esse fechamento estomático aqui, limitou a entrada de CO2 e também vai limitar a perda de água para a atmosfera. Então, essa limitação na perda de água para a atmosfera vai reduzir a taxa transpiratória e vai aumentar a temperatura na folha. Esse aumento na temperatura da folha, né, causa vários efeitos negativos no processo fotossintético. Um deles que está relacionado aqui é a inativação ou inibição enzimática, né, aqui da rubisca ativase, né, que vai limitar a atividade da rubisco. Então, vai comprometer o ciclo de Calvin, né, de Calvin-Benson, e vai favorecer a fotorrespiração. Por quê? Porque esse aumento da temperatura aqui da folha, né, vai promover uma menor disponibilidade de CO2, porque o CO2 vai ficar menos solúvel em água, né, e vai favorecer a oxigenase. Né? E aí, ainda atrelado a isso, que é a etapa bioquímica, né, a fotoquímica ela também vai ser afetada, né, vai começar a induzir comprometimentos, né, tanto na cadeia de transporte de elétrons, como produção de poder redutor e energia, né, aumentando aqui a dissipação de energia na forma de calor, né, e podendo causar até danos irreversíveis, né, quando afeta, por exemplo, a proteína D1 do fotossistema 2. Então, o fechamento estomático, né, dependendo, né, da severidade que ocorre a seca, né, vai comprometer significativamente todo o processo fotossintético, desde a etapa fotoquímica à etapa bioquímica. Então, reduzindo assim a assimilação de CO2. Então, pessoal, de um modo geral, né, se a gente tem condições relativamente boas, né, de precipitação, né, de temperatura, né, de utilização do CO2, né, de taxa fotossintética líquida adequada e disponibilidade nutricional, nós vamos ter que as plantas elas vão encontrar uma boa condição para crescer e se manter. Né? Então, ela vai conseguir produzir além, né, da sua necessidade metabólica, irá direcionar fotoassimilados para otimizar a colheita e a produtividade. E aí, quando um ou mais fatores passam a ser limitantes, nós vamos ter um comprometimento das atividades metabólicas, direcionando aqui a energia, né, que ela continua metabolizando, para a sua manutenção, né, comprometendo o crescimento, consequentemente vai comprometer a produtividade. E aí, pessoal, existem algumas estratégias, né, que a gente pode estar lançando mão, integrando, né, a nutrição e esses fatores estressantes para mitigar esses efeitos negativos. Não é isso? Por quê? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, né, o aspecto nutricional, né, a nutrição das plantas, ela está diretamente ligada à produtividade das culturas e à qualidade dos produtos
produzidos. Então, essa é uma relação direta, né? Se a planta está bem nutrida, ela consegue enfrentar melhor esses fatores do ambiente. Né? Então, isso é o que rege o aspecto, né, se pensando em sustentabilidade. E aí, quando a gente faz uma comparação, né, das plantas, né, convivendo com esses ambientes estressantes, né, nós temos a interação solo-planta-atmosfera, né, em que todos os fatores eles são extremamente importantes. Então, um fator isolado, ele não vai ser determinante para uma determinada característica. Então, a interação entre esses fatores é que vai resultar em respostas, né, que irão favorecer ganhos de produtividade. Então, nós temos no solo água e nutrientes que vão ser absorvidos, transportados e utilizados ou perdidos para a atmosfera. Né? E no ambiente a gente vai ter CO2, né, a umidade, radiação, água, né, o vapor d'água que vai ser perdido para a atmosfera. Né? Então, todos esses fatores são essenciais. Né? Então, a absorção de água deve ser contínua, né, para manter os tecidos túrgidos, né, manter a coluna hidráulica, né, então para a planta crescer e produzir, ela precisa estar constantemente absorvendo água e perdendo para a atmosfera. Né, assim como isso vai estar relacionado à fixação do CO2. Né, e, não menos importante, né, junto com o processo de transpiração, nós temos a absorção de nutrientes, até entrar na sua fase reprodutiva. Então, pessoal, essa tabela aqui, ela resume, né, as principais limitações da produção agrícola em várias regiões no mundo. Né? Então, a gente, pegando aqui só a América do Sul, né, então, a gente tem aqui, ó, que na América do Sul, a deficiência hídrica, né, e o estresse nutricional são os que mais governam, né, essas limitações na produção agrícola. Então, a deficiência hídrica e o estresse nutricional se destacam como limitantes. E aí, como que é feito esse manejo nutricional e fisiológico? Então, existem várias vertentes e várias opções, né? E aqui é só uma delas, né? Então, a gente pode estar manejando o solo, pensando na planta, né? Desde a semente até a aplicação foliar, né? No solo, pensando na questão, né, da adubação orgânica e mineral e no condicionamento desse solo, né? Para favorecer a absorção de água e nutrientes. Quando a gente fala de tratamento de sementes, aqui a gente já está começando a proteger a planta, né, para enfrentar de forma mais resiliente esses fatores estressantes. Aqui eu coloquei aqui biofertilizantes, né, porque até o estabelecimento da cultura é importante que ela tenha todo o aporte para suprir, né, essas demandas do ambiente estressor. E na questão nutricional, né, a questão da aplicação foliar de biofertilizantes ou bioestimulantes, né, que irá, de fato, né, proteger essa cultura para que ela consiga enfrentar de forma mais resiliente. Né? O que seriam biofertilizantes e bioestimulantes? Seriam produtos, né, com formulações diversas, né, que, quando a gente fala em bioestimulante, é porque ele vai ter na sua composição, né, além dos nutrientes, vai ter ácidos úmicos, fúlvicos, aminoácidos, né, outros componentes, né, que irão ajudar o metabolismo da planta e literalmente irá proteger essas plantas. E aqui nessas tabelas, né, eu não vou detalhar, eu trouxe mais para ilustrar para vocês, né, que todos os nutrientes, sejam eles macro, né, aqui representado pelos macro, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, como os micronutrientes, que está na próxima tabela, eles têm papel fundamental nessa convivência,
né, e nessa resiliência aos fatores estressantes. Então, eles atuam diretamente no metabolismo da planta, envolvidos em vários processos, né, desde enzimáticos, estruturais, né, então a gente tem inúmeros processos em que esses macro e micronutrientes atuam, né, então por isso que é importante proteger literalmente a planta, suprindo as suas necessidades, né, em macro e micronutrientes. E aí, a eficiência nutricional na produção agrícola, ela tem a sua importância devido, né, a esse fator, quando a gente pensa em eficiência de recuperação de nutrientes, é um dos fatores muito limitantes para as culturas de um modo geral. Por quê? Porque a eficiência de recuperação de nutrientes é naturalmente baixa, né, para a maioria dos nutrientes. Por exemplo, a eficiência para o nitrogênio, que é uma das maiores eficiências, é de apenas 50%, de fósforo 10%, de potássio 40%. Ou seja, a eficiência muito baixa e cada vez mais adicionando esses fertilizantes no solo, né, pode causar problemas ambientais. Então, essa baixa eficiência nutricional está relacionada com condições adversas do clima, do solo e da planta. Então, para aumentar essa eficiência, é necessário entender melhor o efeito desses fatores de absorção e utilização dos nutrientes pela planta. Então, aí o manejo nutricional sendo muito importante para reduzir ou mitigar esses efeitos negativos na eficiência de absorção. Os mecanismos envolvidos nessa eficiência, né, na planta, podem ser divididos em morfológicos e fisiológicos, e envolvem várias características, né, morfológico, desde do sistema radicular, né, o tamanho, alta relação entre raízes e parte aérea, volume radicular, colonização desse sistema radicular por micorrizas e por bactérias que fixam o nitrogênio, e fisiológico, né, uma habilidade desse sistema radicular modificar a rizosfera, né, para superar os baixos níveis de nutrientes, aumentar a absorção, maior eficiência de absorção e utilização desses nutrientes e manter o metabolismo com esse baixa eficiência de nutrientes nos tecidos. E aqui, né, aumentar a taxa de fotossíntese. Quanto mais fotossíntese a planta estiver realizando, maior vai ser a eficiência nutricional, né, porque está entrando mais nutrientes junto com a transpiração. Então, aqui é um esquema, né, que mostra um sistema integrado de manejo de nutrientes nas plantas, que é bem complexo, como vocês podem ver. Então, esse sistema, né, vai desde, né, de uma análise de solo e planta, né, para entender o sistema, adoção de um sistema de produção adequado, né, lembrando, né, lá da sustentabilidade, né, e menor impacto para o ambiente, e aí isso requer um preparo adequado desse solo, espaçamento e densidade adequado, uso adequado de resíduos orgânicos e fertilizantes inorgânicos, manter sempre o nível adequado de matéria orgânica no solo, controle da erosão desse solo, seja física ou hídrica, e controle dos fatores bióticos, né, doenças, insetos e plantas daninhas. Controle de alelopatia, uso de rotações de cultura, manejo da acidez do solo e salinidade, evitar ou minimizar deficiências hídricas, fatores socioeconômicos favoráveis para o produtor também devem ser considerados, e aproveitamento do potencial genético das plantas. E aqui, pessoal, passei um pouquinho aqui do tempo, mas eu trouxe aqui só para vocês verem, né, um exemplo aqui que a gente tem aqui no Ceará, né, uma produção de soja, né, aqui na Fazenda Faeiro, em Limoeiro do Norte, em que eles exploram lá 200 hectares de soja, né, protegendo o solo, fazendo um manejo nutricional eficiente, né, com pouca água para estar utilizando na irrigação, mas eles conseguem, eles estão tendo já há bastante tempo, né, uma produtividade bem potencializada, né, e é um exemplo
né, que eles adotam muitas práticas de conservação, conservacionistas, né, rotação de cultura, proteção desse solo, cobertura morta, e vem tendo sucesso. Então, aqui é só algumas das práticas que eles realizam, né, eles cultivam em sistema de plantio direto, 200 hectares de área plantada para a produção de sementes de soja, né, eles fazem constantemente análise desse solo, utilizam a rotação de culturas, inoculação das sementes, análise foliar, usam bioestimulantes para proteger essas plantas, e eles vêm tendo bons resultados na eficiência nutricional da soja. Então, aqui é só algumas imagens, ó, são 200 hectares cultivados, né, aqui são as fotos do ciclo de soja. Seguido da soja, eles entram com sorgo, né, fazem incorporação, e esse ano eles entraram com algodão, né, então eles tiveram 3 ciclos no ano. E aqui, ó, a qualidade. Aqui é o sorgo, né, que entrou depois, ele fazendo a incorporação para cobertura desse solo com esse sorgo. E aqui, pessoal, só para citar alguns dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, ou já desenvolveu, relacionando nutrição e fisiologia vegetal. Então, a gente vem trabalhando nas respostas fisiológicas, nutricionais e produtivas em plantas de feijão de corda, cultivadas sob diferentes fontes de adubo, aqui adubo orgânico, né? Por quê? Qual seria o principal problema, né? Produção em excesso de resíduos agroindustriais e redução da adubação mineral. A gente trabalha nessa temática. Também na resposta à utilização de diferentes tipos e doses de biocarvão na relação solo-planta em milho. Isso aqui foi o TCC da Júlia. O principal problema, produção em excesso de resíduos agroindustriais e redução da adubação mineral. A utilização de biochá da casca de coco verde como atenuante dos efeitos da salinidade da cultura do sorgo, está sendo finalizado agora. Problema, excesso de resíduos agroindustriais e salinidade. Também a questão da calagem, na pitaia, correção de solo. E aperfeiçoamento tecnológico de produção de mudas de cajueiro, utilizando adubação foliar. E proteção das plantas, com a investigação da ação de bioestimulantes no desenvolvimento e fisiologia do feijão calpi e soja como atenuador do estresse salino. E como considerações finais, pessoal, queria comentar com vocês que a fisiologia vegetal ela tem um papel crucial, fundamental para atender aos desafios de produção de alimentos e fibras para o futuro, para atender aquela população de mais de 9 bilhões de habitantes, principalmente, considerando o nosso semiárido, as nossas regiões que são produtoras, têm potencial, mas precisam conviver com essa situação. E é possível, através de um manejo fisiológico e nutricional, obter ganhos em produtividade, mesmo em condições de ambiente desfavoráveis, sem a necessidade de expandir áreas de cultivo, adotando práticas sustentáveis. E investimentos em pesquisa básica, fisiologia vegetal e pesquisa básica, e também as aplicadas, fisiologia da produção, nutrição mineral, nutrição de plantas, são fundamentais para implantar mecanismos de resiliência e melhorar a sustentabilidade e o rendimento de nossos cultivos. Eu queria agradecer a toda a organização desse evento, o ENCEPETA, primeiro evento, e ao meu querido grupo PET Agronomia, que nesses últimos 7 meses, esse tem sido o modelo dos nossos encontros, e dizer que cada um aqui tem uma importância muito grande para o grupo, para o UFC e para o Brasil de uma forma bem especial. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Professora, muito obrigado pela excelente palestra, foi muito proveitosa. E eu gostaria de dizer também que, caso alguém queira proferir alguma pergunta para a professora, pode estar abrindo o microfone e perguntando a ela, ou então escrevendo no chat e eu vou estar lendo a pergunta.
Não havendo perguntas, professora Rosilene, eu agradeço a presença da senhora aqui junto conosco no primeiro INSEPETA, e em nome de todo o grupo do INSEPETA da coordenação, muito obrigado por essa excelente palestra. Eu que agradeço a todos. Agora, no nosso segundo momento, teremos a palestra do professor Dr. Janailton Coutinho. Ele é licenciado em Ciências Agrárias pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele possui mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e ele atua nas seguintes áreas: desenvolvimento rural sustentável, educação em agroecologia, assentamentos rurais, reforma agrária e educação do campo e agricultura familiar camponesa. Atualmente, o professor Janailton Coutinho ele é professor da Universidade Federal do Cariri, do curso de agronomia e também é tutor do PET Agronomia dessa mesma instituição. Professor, boa noite e a sala agora é do senhor. Olha que maravilha, uma sala. Está fazendo a gente lembrar das salas ao vivo que a gente vivia. Bem, boa noite a todos, é uma alegria muito grande. Boa noite ao Celton, Davi, que está aqui no Crato junto com a gente. E nesse momento a gente começa uma fala diretamente do Crato. Rosilene, muito obrigado. Parabéns pela palestra, fantástica. A Rosilene e os demais tutores já vêm construindo esse diálogo profundo entre os PETs do estado do Ceará há um tempo, e assim, eu fico por último, e eu acho que assim, a gente talvez tenha as coisas boas e tenham as penalidades, né? As penalidades talvez seja porque já estamos cansados, a última palestra, a última formação, e as coisas boas que de repente a gente vai fazer, eu acompanhei desde o primeiro dia, a gente vai fazendo talvez uma fala mais sintética e trazendo algumas questões para a discussão nessa temática principal, pensando as estratégias de produção agropecuária e a segurança alimentar no semiárido brasileiro, pensando essa questão específica que é a segurança alimentar, o acesso aos alimentos e uma outra questão muito importante que é a fome. Infelizmente, no Brasil, e aí é que nós estamos junto com o pessoal das ciências agrárias, nós e a política pública brasileira e o Estado brasileiro, nas suas diferentes concepções, nos seus diferentes governos, deixa eu só anotar a hora, senão vou esquecer, que aí vai falando demais, mas enfim, nos seus diferentes governos, não vai garantindo um direito básico da população brasileira, que é o acesso a uma alimentação, né? O acesso a uma alimentação adequada, de qualidade, assim por diante. Ou seja, tem gente dando boa noite no chat, boa noite a todos, acho que esqueci de dar, né? Enfim, é que eu estou tão empolgado, e assim, a realização desse evento foi uma articulação grande, é uma realização de um sonho muito grande, assim, né? E principalmente falando do protagonismo dos estudantes, ressaltando que é um evento essencialmente realizado pelos estudantes do PET, dos PETs das agrárias do estado do Ceará. Bem, Celton e os demais, eu vou colocar uma apresentação e vocês vão me dizendo se a gente pode, se vocês estão visualizando, por gentileza, avisa no microfone, que eu vou perder a minha imagem, vou perder essa tela, só vou ficar com a minha apresentação. Aí vocês acionam o microfone dizendo se está vendo. Tá bom? Ok, professor. Celton, vocês estão vendo? Estou sim, professor. Pronto, ótimo, beleza. Gente, talvez a gente consiga fazer um diálogo, e vocês vão falando a hora também. Se eu passar o tempo, vocês podem cortar e podem brecar, não tem problema. Bem, fazendo uma relação profunda entre dois temas específicos, que aí quando o Celton me pedia para pensar num tema, foi muito fazendo uma relação profunda e estreita entre segurança alimentar e agricultura camponesa. Nessa agricultura camponesa, a gente está inserindo pensando na agricultura familiar, na agricultura realizada nos assentamentos, acampamentos, nas diferentes áreas agrárias brasileiras, fazendo um recorte específico dessas áreas. Porque se a gente vai pensar segurança alimentar, nós vamos pensar em qualidade, nós vamos pensar em quantidade de alimentos. Vale ressaltar que a gente joga fora, hoje, 1/3 de tudo que é produzido no mundo.
Então, há uma relação profunda entre a questão da segurança alimentar, da agricultura camponesa e uma outra questão fundamental, que é a questão política e a questão das políticas públicas disponíveis, produzidas, construídas para garantir o direito da população brasileira a esses alimentos. Eu quero, nessa noite, dizer uma outra coisa também, dentro do ENCEPET, uma discussão para a gente trazer para os PETs, que o problema da fome hoje nós não resolvemos. Quero dizer uma outra coisa também, que o problema da fome não é escassez de alimento, não é falta de alimento e não é baixa produção de alimentos, mas é uma questão política que vai fazer com que determinadas populações não tenham acesso aos alimentos e determinadas populações tenham muito acesso a uma alimentação, né? Vale lembrar que quase metade dos lares brasileiros, são 84,9 milhões de brasileiros estão nesse estágio de insegurança alimentar, pensando na segurança alimentar leve, moderada, grave, na segurança alimentar grave, já pensando no estado em situação de fome, tá? Então, pensando nessa questão da segurança alimentar e da agricultura camponesa, há uma relação intrínseca entre política, vida, alimentação e cultura. Quando a gente pensa nos alimentos, há um vínculo com a cultura profunda. Por exemplo, hoje à noite, se você pensar assim, e aí pensar na cultura desse semiárido, se você pensar assim, poxa, eu vou comer pão de queijo, né? Há uma semana atrás eu estava discutindo segurança alimentar com o pessoal lá de Viçosa, e a gente trazia muito exemplo, vou pensar pão de queijo. Mas aí nós somos nordestinos, estamos no semiárido, estamos no Ceará e aqui no Cariri cearense, nós vamos comer ao invés do pão de queijo, a gente vai comer cuscuz. Então, hoje à noite, eu comi uma tapioca agora há pouco. Quando a gente fala tapioca, quando a gente fala cuscuz, quando a gente fala baião de dois, minha boca já está cheia d'água, mas enfim. A gente, quando fala essas palavras, esse tipo de comida, e eu vivo na cozinha, sou eu que cuido da cozinha, sou eu que cozinho na minha casa, a gente traz alguns sabores, por exemplo, traz alguns sabores à nossa mente, ao nosso paladar e assim por diante. Por exemplo, se eu pedir a vocês para fecharem os olhos e imaginar um limão, depois cortando esse limão, depois sentindo o gosto desse limão, passando a língua nesse limão, vocês vão sentir o gosto desse limão. Se alguém quiser até abrir o microfone e dizer que gosto tem esse limão, agora você pode até dizer. Por quê? A alimentação, ela é ensinada, né? Eu sou vegetariano, por exemplo, e um dos meus filhos, ele é vegano. E ele olha para a carne assim, eita, papai, mataram um bichinho, olha que horror, papai. Mas, enfim, estou lembrando o pessoal da pesca e da veterinária, né? Mas, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Que pensar alimentação é pensar cultura, é pensar política, é pensar formação. Então, aquilo que nós vamos nos alimentar todos os dias é recheado de cultura, é recheado de formação, é recheado de política, assim por diante. Bem, pensar a segurança alimentar no cenário internacional, isso passa a ter maior destaque no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, na verdade, principalmente no contexto europeu, cujos países foram devastados. Agravou-se mais ainda com a Segunda Guerra Mundial, um conflito mais poderoso, e no pós-guerra, o período chamado de Guerra Fria. Os Estados Unidos, como líder do bloco capitalista, buscava atuar em países pobres com a desculpa, na verdade, de erradicar a fome. Entra em cena a noção de desenvolvimento de comunidade, entra em cena a Revolução Verde, entra em cena as conferências internacionais de alimentação, mas o que buscava, na verdade, era evitar a chegada de outros blocos políticos, na verdade. Em 1943, há uma conferência de alimentação em Hot Spring que marcou seu envolvimento em torno da fome, e entre as proposições desta conferência foi definida, então, a criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 1945. A FAO, então, que se caracteriza como a principal iniciativa internacional, global, para a elaboração e planejamento de estratégias contra a fome em nível mundial. Em 1974, a primeira Conferência Mundial de Alimentação das Nações Unidas, em Roma, o evento ocorrido em um cenário de baixos estoques alimentares, entra em cena a Revolução Verde, que buscava a modernização do setor agrícola. Tem alguns autores que vão falar de modernização conservadora, e esse modernizar a agricultura, na verdade, significa a entrada de produtos químicos, de agrotóxicos, fertilizantes químicos, maquinários, na verdade, criar uma sociedade consumidora dos produtos
oriundos dos países chamados ou dos países ditos desenvolvidos. Né? Nessa conferência ficou evidente também a questão do acesso aos alimentos. Bem, o que eu quero evidenciar e trazer nesse slide, a perspectiva, nesse slide, a ideia de que a Revolução Verde vem com a desculpa de acabar com a fome, de erradicar a fome, mas, na verdade, ela vem com a perspectiva de modernizar a agricultura no sentido de introduzir novos produtos químicos no campo brasileiro. Ao falar de campo brasileiro, nós vamos pensar não só no Brasil, mas pensar América Latina, pensar a África e pensar alguns países da Ásia, no sentido de introduzir esses produtos, e aí o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural foi fundamental nesse processo, porque pegou professores das universidades brasileiras, levou para os Estados Unidos, esses professores, eles retornam para o Brasil e vão dar aula nessas universidades, nas faculdades de agronomia e nas faculdades de medicina veterinária. A história é exatamente essa. Às vezes nos assusta a gente como estudante das ciências agrárias, mas esses professores, eles vão dar aula nessas universidades que vão formar os novos profissionais para trabalhar com os agricultores, e esses profissionais serão responsáveis por introduzir, a partir do crédito e a partir do serviço de assistência técnica, diversos produtos que transformam, que eles vão chamar vão dizer que vão modernizar a agricultura brasileira. Na verdade, modernizar a agricultura significa tornar os agricultores mais dependentes do mercado, ou seja, consumir mais agrotóxicos, consumir mais fertilizantes químicos, consumir mais maquinários. Na verdade, o que aconteceu foi um grande desastre, e um dos exemplos maiores que a gente tem foi o grande êxodo rural, a saída do campo para a cidade, a criação das favelas, etc., 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 e a grande desculpa que seria acabar com a fome no mundo, na verdade, a gente tem hoje um problema que perdura até os dias atuais. Enfim, segundo esta tese, o flagelo da fome e da desnutrição no mundo desapareceria com o aumento significativo da produção agrícola. Isso é um discurso inválido, né? É um discurso ultrapassado, é um discurso obsoleto, dizendo que a gente acabaria com a fome aumentando a produção agrícola, que estaria assegurado com o emprego maciço de insumos químicos. Isso é um discurso falso que a gente, infelizmente, permanece vigente nos cursos de ciências agrárias até hoje, dizendo que as ciências agrárias e os profissionais de ciências agrárias teriam que pensar na produção de alimentos, aumentar a produtividade no campo brasileiro para acabar com a fome, né? Isso é um discurso inválido, isso é um discurso obsoleto, isso é um discurso que não tem mais sentido, porque há uma grande produção de alimentos no mundo, e o problema da fome, na verdade, é um problema político. Não é um problema de desabastecimento, não é um problema de falta de alimento. Eu costumo conversar com os alunos dizendo o seguinte: se a gente olhar para os grandes supermercados, está todo mundo ouvindo? Está direitinho? Sim, professor. Tá, porque às vezes dá um silêncio assim, a gente, meu Deus, será que nos ouvem? São os tempos de pandemia. E aí a gente começa a conversar com os alunos, sentindo a seguinte perspectiva: a gente não tem costume de ver nas grandes redes de supermercado prateleiras vazias. Você não vê, você não vai ao Atacadão, Açaí, a rede São Luís, a rede Carrefour, etc., etc., esses supermercados vazios ou esses supermercados desabastecidos. É o contrário, na verdade, são caminhões e caminhões que estão entrando nesses supermercados, reabastecendo as suas prateleiras. Mas a gente vê centenas de pessoas, para não falar em milhares de pessoas passando fome todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 10,3 milhões de pessoas em um estado de insegurança alimentar grave. O que isso significa? Passando fome. E aí eu vou eu vou citar um exemplo pessoal de quem vem muito dessa realidade. Eu acho que alguns de vocês devem passar por essa realidade ou passam por essa realidade até hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ver, se der tempo, viu, Celton? O conceito de segurança alimentar e o conceito de segurança nutricional, que vai falar de quantidade e qualidade. E se a gente abrir a nossa geladeira nesse momento, nós estaríamos no estado de insegurança ou no estado de segurança alimentar? A gente teria a capacidade de escolher os alimentos, por exemplo, isentos de agrotóxicos para o almoço, para o jantar, para o café da manhã, e a nossa geladeira estaria abastecida e teria
uma diversidade de alimentos, que de manhã, por exemplo, você pudesse escolher comer um pão, uma fruta, uma geleia, uma tapioca, um cuscuz, um suco, um leite vegetal, etc, etc, etc. Nós temos esses alimentos disponíveis, mas nós não temos acesso a esses alimentos no mercado, a esses alimentos para trazer para as nossas casas. Enfim, o que gerou, na verdade, com isso? Aumento na produção de alimentos. No entanto, aumentou o flagelo da fome nas diferentes comunidades brasileiras, diminuição da diversidade da agricultura brasileira, porque a monocultura, que faz parte da história brasileira, desde a produção de cana-de-açúcar, desde a extração do pau-brasil, isso ainda permanece com um discurso vigente dentro das ciências agrárias brasileiras, falando da monocultura, que tanto impacto ambiental traz, que tanto desastre ambiental traz. A monocultura é algo que, na nossa concepção, numa perspectiva mais sustentável, mais da agricultura sustentável, mais da agroecologia, a gente já deveria caminhar para uma diversidade produtiva e deveríamos pensar, inclusive, em currículos que evidenciassem uma integração maior entre a produção animal e a produção vegetal e pensasse também na diversidade produtiva. O que gerou também a saída do campo para a cidade. E aí, pensando trazendo talvez um exemplo pessoal para a gente fazer uma relação com a nossa própria vida, com a nossa própria história, minha família, passamos por essa realidade. Eu sou nordestino, sou daqui da região do Cariri, e a gente teve que migrar. Nós não fomos sem terra, porque a gente não tinha noção de reforma agrária, não tinha noção de sem terra. Na verdade, nós não fomos sem terra, nós fomos sem terra, nós não tínhamos a consciência de si. Nós não sabíamos que isso existia, inclusive como categoria política e como categoria social. E aí a gente sai do campo e a gente vai para a cidade. E aí, no campo, mesmo sendo morador, o que é o morador? Morador é uma categoria social que mora em uma fazenda e cuida de uma fazenda sem os seus direitos garantidos. A gente tinha uma proximidade maior com a segurança alimentar, porque a gente tinha a produção de bovinos. A gente tinha produção de bovino, criava gado, plantava milho, feijão, pouco arroz, e a nossa alimentação era baseada nisso. Então, assim, a gente acordava de manhãzinha, tomava o leite da vaca, a mãe deixava o milho de molho, fazia cuscuz, não o cuscuz esse comprado no supermercado, mas aquele, coloca o milho de molho, molho, vai moer no moinho, peneira, isso eu fazia quando era criança, e mãe fazia o cuscuz todos os dias na nossa casa, com ovo, com galinha, não sei o quê, a galinha que era mais produzida no quintal e assim por diante. Falando de uma outra característica, não sei se está muito rápido, da segurança alimentar, que é a produção local, que é a produção da agricultura familiar, e a gente passa por esse estágio de permanência e garantia da segurança alimentar, porque a gente tinha acesso à terra. Mesmo a gente não tendo a titulação da terra, mesmo a terra não sendo nossa, mas nós tínhamos algo para plantar, uma base para plantar, que era a terra, e que a gente conseguia viver naquele espaço. Quando é que a insegurança alimentar começou a fazer parte da nossa vida? Quando a gente perdeu a terra. E essa é a história de milhões de brasileiros que são expulsos para a cidade, e que, quando chega nesses espaços que está na cidade, ele não consegue mais produzir, né? Nós nos criamos na roça, a gente estudava e trabalhava, e a segurança alimentar, a garantia desses alimentos locais, produzidos na própria comunidade, era algo permanente na vida da gente. Eu me lembro quando nós mudamos, o nome da minha cidade é Barro, fica aqui no extremo sul do Ceará, já próximo a Paraíba, e eu me lembro que quando nós mudamos para a cidade, não tinha mais como fazer cuscuz de manhã, não tinha terra, não tinha onde plantar, tomaram nossa terra, e aí o que a gente faz? Passa a comprar que seria em Fortaleza e outros lugares, o pão francês, é o pão carioquinha, teria que comprar esse pão, porque não teria como. E aí a gente passa a outro tipo de trabalho e a outras dependências. Lá em casa são 4 pessoas, e mãe comprava 3 pães. O bico do pão era para mim, que era o menor, eu sou o mais novo, né? E o centro do pão para eles. Isso era um pão com copo de café preto. Isso, o que eu quero dizer com isso? Que para garantir a segurança alimentar dos brasileiros, para os camponeses e para os trabalhadores rurais, a gente precisa pensar em um tema recorrente, em um tema que hoje muitas pessoas não querem tocar, inclusive pela própria política pública, é um tema nevrálgico dentro do governo, e é um tema que eles não querem retomar a discussão, pelo contrário, há um desabastecimento financeiro, há um recuo nas políticas públicas para a agricultura familiar, para a reforma agrária. O que eu quero dizer com isso?
que, para garantir o alimento de qualidade e em quantidade para as pessoas, há de garantir também o acesso à terra. Enfim, as causas da nutrição inadequada são muitas e intimamente relacionadas, incluindo, então, limitações ecológicas, sanitárias e culturais, mas a causa principal é a pobreza. Isso, por sua vez, resulta dos padrões de desenvolvimento socioeconômico que, na maioria dos países mais pobres, tem se caracterizado como um alto grau de concentração de poder, riqueza, renda nas mãos de relativamente pequenas elites compostas de indivíduos ou grupos nacionais ou estrangeiros. Portanto, há uma forte relação entre pobreza e fome, e política. Enfim, eu vou pular isso daqui por causa do tempo. Ao se dizer segurança alimentar e nutricional, então, está se afirmando o caráter fundamental que a alimentação em quantidade e qualidade tem para a garantia da sobrevivência humana. Sob essa ótica, o direito à alimentação adequado é encarado como um direito humano básico. Isso, gente, só passa a ser, entra em vigor no Brasil, e isso só passa a ser um direito no Brasil a partir de 2006, saindo de que isso não é uma mera ação assistencial do Estado, que estará sujeita às vontades políticas dos governantes ou de arranjos favoráveis. Aqui no Ceará, eu lembro do meu pai contando, ele sempre conta essa história, falando tudo das emergências, né? Serão programas emergenciais para construir estradas, açudes, casas, prédios públicos, isso para dar emprego à população. Esse emprego da população, eu lembro meu pai contando, olha, a gente trabalhava o dia inteiro, de 7 da manhã às 5 da tarde, e a gente voltava com meio litro de feijão. Essa é a realidade da década de 80. Uma realidade diferente que nós vamos encontrar na primeira década dos anos 2000, quando a gente vai articular, vão ter programas ou programas sociais específicos, programas de políticas públicas específicas, que vão articular o acesso à alimentação, e outras políticas sociais, outras políticas públicas, como, por exemplo, o acesso à escola, o acesso à universidade, a reforma agrária, o programa de acesso à terra, o programa para a juventude, assim por diante. É muito recente no Brasil a gente pensar esses direitos. Se a gente olhar para os nossos pais, por exemplo, para as nossas próprias famílias, muitos de vocês e muitos de nós, inclusive eu, somos os primeiros a entrar na universidade dentre toda a família, ou primeiro, ou segundo, talvez aqueles que estudaram nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 foram os primeiros. Por quê? Na década de 60, 70, 80 e 90, há fome muito mais vigente, muito mais forte nessas diferentes comunidades. Bem, a Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma em 1996, afirma que todas as nações participantes, eles coincidiram no entendimento de que a fome e a desnutrição são inaceitáveis e que o acesso a alimentos nutricionalmente adequados e seguros é um direito de cada pessoa. Se é um direito de cada pessoa, é inadmissível que a gente ainda pense que tem gente que não tem acesso a esses alimentos. Poxa, por que a gente está pensando isso dentro dos cursos das ciências agrárias? Dentro dos cursos das ciências agrárias, uma das perspectivas não seria tão somente pensar produção e produtividade. Eu sou professor de extensão rural, e na aula de extensão rural hoje de manhã, a gente pensava numa perspectiva técnica, humana, social, ambiental, cultural. Paulo Freire vai falar numa perspectiva extremamente transformadora e extremamente comprometida com as grandes causas globais, com as grandes transformações sociais. Por isso que a gente coloca o nosso tema, na verdade, segurança alimentar e agricultura camponesa, porque se a gente vai pensar na garantia do acesso ao alimento dos brasileiros, automaticamente são os dados estatísticos popularmente conhecidos, nacionalmente conhecidos e trazidos para a nossa realidade, de que a agricultura familiar brasileira, sem terra, sem renda, sem crédito, sem assistência técnica e hoje sem R$1 do governo federal, as EMATERs sendo sustentadas pelos governos estaduais, essa agricultura familiar que hoje é responsável por alimentar os brasileiros. Né? Poxa, mas você poderia pensar assim, mas o grande agronegócio, se constrói uma crítica ao grande agronegócio brasileiro, não seria o grande agronegócio responsável por sustentar o Brasil? Vamos fazer o seguinte, olha ao teu redor, né? Esse agronegócio que é responsável pela manutenção da política pública, pela manutenção do PIB, pelo crescimento do país, etc, 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 faz um exercício assim, ó, olha ao teu redor, olha ao redor da tua casa, olha ao redor da tua rua, olha o teu município, olha a tua geladeira, olha a tua casa,
olha a tua bolsa, olha a Universidade Pública Brasileira. Essa Universidade Pública Brasileira, ela está mais próxima daquilo que a gente entende como uma universidade de qualidade, que tem acesso a todos os recursos, com recursos para pesquisa, ensino, extensão e assim por diante, ou a gente caminha por outros caminhos? Bem, nas diretrizes do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, há que mobilizar a sociedade civil em torno do tema da segurança alimentar e nutricional e colaborar para a formação de uma política pública favorável ao tema. Fomentar a elaboração de propostas de políticas e ações públicas nacionais e internacionais, estimular o desenvolvimento de ações locais, municipais de promoção de segurança alimentar, daí tem os conselhos estaduais, no Ceará tem, nos conselhos municipais de segurança alimentar, colaborar para a capacitação dos atores da sociedade civil, visando aperfeiçoar a participação efetiva da sociedade nos espaços de gestão social, estou olhando a hora, denunciar e monitorar as respostas governamentais quanto às violações ao direito à alimentação. Teoricamente, Josué de Castro, quando escreve Geografia da Fome, é um dos principais autores brasileiros que vai falar da questão da fome, que vai trazer essa discussão mais profunda, vai falar da fome oculta, vai falar da reforma agrária, e aí, no Brasil, falando dessas políticas públicas, existe o Sistema Nacional, eu vou pular esse slide também, e aí seria muito mais uma trajetória política, falando desde o governo Sarney, falando da criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ainda em 93, que dura um ano, e esse conselho, quando chega o governo Fernando Henrique Cardoso, ele é extinto em nome das comunidades solidárias, e esse conselho, ele retorna de novo no governo Lula, e aí aqui a gente tem as primeiras sistematizações do conceito de segurança alimentar, né? Dizendo o quê? Que segurança alimentar busca a garantia a todos de condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente, sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas, com base em práticas alimentares que possibilitem a saudável reprodução do organismo humano, contribuindo assim para uma existência digna. E aí a gente tem uma grande ameaça agora, numa conversa com uma economista doméstica lá do Espírito Santo, é uma grande ameaça que é a entrada dos produtos industrializados no Guia Alimentar Brasileiro, um documento que foi construído ao longo de muita discussão com a sociedade brasileira, que vai fazer uma relação, por exemplo, com os alimentos saudáveis. E aí, devido à pressão da indústria, existem várias reportagens agora na internet discutindo isso, que é a pressão da indústria para que esses alimentos cheguem nos lares brasileiros. Enfim, primeira experiência do CONSEA, como eu já havia falado com vocês, lá em 1993, e em 1994 a gente tem a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e a fome como uma questão nacional. Hoje as pessoas olham assim, poxa, mas discutir fome, discutir escassez de alimentos, discutir segurança alimentar e discutir, por exemplo, a nossa própria casa, quando a gente não tem acesso a um alimento de qualidade disponíveis na rede de supermercado para trazer para a nossa casa, mesmo que você tenha alimento para isso. Por quê? Há um vínculo forte da política pública, da política brasileira, do Estado brasileiro com determinadas classes sociais. E nessas determinadas classes sociais, grupos econômicos se apropriam do Estado, se apropriam da política pública. E essa agricultura familiar hoje, que paulatinamente foi ganhando espaço, inclusive créditos como o próprio PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que foi ganhando espaço ao longo de 3 décadas, desde 1996, agora essas políticas públicas, elas vão sendo retiradas, elas vão sendo aniquiladas, e um desses maiores exemplos é quando a gente não tem mais um ministério que vá pensar na política pública para a agricultura familiar, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E aí muitos de nós poderíamos pensar assim, poxa, mas o Ministério da Agricultura não seria para pensar para todos? Então, a gente tem o Ministério da Agricultura, que tem suas vinculações ideológicas, que tem suas vinculações políticas, voltada especificamente para esse grande agronegócio brasileiro, que não produz alimento para alimentar a população brasileira. É o exercício de alguns momentos atrás, da gente olhar no nosso entorno e perceber se esse crescimento e esse grande agronegócio é responsável pela estrutura que a gente tem na sociedade brasileira.
seja saneamento, seja educação, seja escola, seja alimentação, sem falar, inclusive, por exemplo, numa alimentação de qualidade. Bem, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem a extinção do Conselho de Segurança Alimentar e a criação de outros programas, que foi chamado de Comunidade Solidária, com Bolsa Família, Vale Gás e o Bolsa Escola. Já no governo Lula, isso é muito marcante, isso foi um discurso de posse, ele vai dizer o seguinte: se ao final do meu mandato, cada brasileiro pudesse alimentar 3 vezes ao dia, teria realizado a missão da minha vida. Gente, isso é 2003, onde um sonho de um presidente seria alimentar 3 vezes ao dia uma população de um país. Em um país que é campeão em produção de alimentos, inclusive produção de soja, como um dos maiores exportadores internacionais de produção de soja. Eu era professor da Federal do Piauí, fui redistribuído para a Federal de Roraima, e depois eu vim para cá, para a Federal do Cariri. E nessa região, o sul do Piauí, junto com a Bahia, junto com o Maranhão, Piauí, Maranhão, junto com o Tocantins, eles são os grandes produtores de soja. E quando eu cheguei lá, eu imaginei o seguinte: poxa, eu não era vegetariano ainda, passei a ser depois da chegada do meu filho, que tem uma síndrome específica. Poxa, lá vai ter muita soja para a gente fazer pasta, para a gente fazer leite, para a gente comer soja cozida. Mas quando a gente chega nessas regiões, o que menos tem é soja. Não tem soja na merenda escolar, não tem soja disponível no mercado, não tem soja na feira, porque um alimento, na verdade, assim, a gente fala que é alguma coisa que dá dinheiro. Se fosse computador, se fosse livro, está aqui na minha frente, se fosse cabelo, não sei o quê, essas pessoas estariam dando muita ênfase, estariam criando créditos específicos, etc., etc. Mas qual é o estranhamento? É produzir, extrair as nossas riquezas, exaurir o solo, retirar a água, retirar as nossas florestas, acabar com as nossas florestas, em nome da produção de um produto, de um item, que vai especificamente para exportação. Então, assim, tem, claro, todo o ganho do governo Lula do Fome Zero, de um dos grandes objetivos que era e é ainda, infelizmente, acabar com a fome no Brasil, mas a gente ainda tem isso como um sonho, de pensar que na mesa de todos os brasileiros, nós jantamos hoje, na mesa dos brasileiros, se a gente olhar para as nossas mesas, tivemos algum tipo de alimento, mas existe quase 20% da população brasileira hoje que olhou para o prato e não tem o que comer. Enfim, eu vou finalizar. O atual conceito de segurança alimentar e nutricional, dizendo o seguinte: que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares, promotores de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Ou seja, aí vem várias características, como, por exemplo, pensar nos alimentos produzidos no próprio local, alimentos oriundos da agricultura orgânica e alimentos oriundos da agricultura sustentável e da agroecologia, alimentos que não utilizem uma grande quantidade ou não utilizem nenhum tipo de agrotóxicos, alimentos que sejam produzidos localmente, são mais sustentáveis, e assim por diante. Eu acho que esse é o último slide, viu, Celta, e os demais, para vocês não pirarem nessa noite de sexta-feira aqui nem Cepeta. E aí eu vou falar do DHA, que é o Direito Humano à Alimentação Adequada, que é o direito de estar livre da fome e da malnutrição, e o direito à alimentação adequada. Bem, eu encerro aqui, agradeço a todos e a todas. Deixa eu voltar para essa tela. Eu agradeço a todos e a todas pela disponibilidade da gente contribuir com a discussão da segurança alimentar, pensando que hoje a gente tem um mundo em crise alimentar, não pela falta, mas pela falta de acesso a esses tipos de alimentos por determinados grupos sociais, né? Determinados grupos sociais, a alimentação para eles não é um problema, mas para outros são. Para finalizar, gostaria de dizer que esse é um tema que precisa ser discutido dentro das faculdades de ciências agrárias. A gente vai pensar nas questões mais produtivas, nas questões mais técnicas, nas questões mais tecnológicas, mas a gente vai pensar também no acesso a esses alimentos, na qualidade desse alimento, na segurança desse alimento, na outra perspectiva de segurança alimentar e nutricional, e, por fim, numa perspectiva que vá
dialogar especificamente com os trabalhadores e trabalhadoras rurais e com os agricultores, que são produtores de alimentos e não de commodities. E que são esses alimentos que chegam nas nossas mesas e que precisam de políticas públicas específicas que garantam a continuidade e a reprodução da agricultura familiar brasileira, que hoje está em risco. Muito obrigado. Celto. Nós agradecemos, professor, por essa excelente palestra. E caso alguém queira proferir alguma pergunta ao professor Jonailton, pode estar escrevendo no nosso chat ou então abrindo o microfone e perguntando a ele. Professor, boa noite. Está me ouvindo? Meu nome é Matheus. Sim, Matheus. Eu sou do PET Agrárias. E o senhor falou um pouco sobre quando o senhor teve a experiência em Roraima, que lá a questão da questão que o senhor achava que teria muita soja, pois é um alimento muito produzido lá, né? E essa realidade já era diferente. Eu queria perguntar para o senhor, dentro dessa experiência, como a população de lá lida com essa questão, a universidade que o senhor trabalhou lidava com essa questão. Você tem aí eles observam que essa produção é toda para o mercado externo, ou se eles deixam passar, no caso, essa problemática, né? Matheus, muito obrigado, viu? Eu lembro da sua fala parabenizando a professora Lúcia, muito querida. A professora é Lúcia, né? É Lúcia. Ela formou lá em Viçosa um pouco antes de mim. Bem, não foi em Roraima, não, mas eu vou citar as duas experiências. Foi na Universidade Federal do Piauí, quando eu cheguei na região chamada Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, onde há o Cerrado, é a área que é mais desmatada, né? É a área que é mais agredida, em nome da produção, em nome da monocultura, uma produção de soja. Daqui a pouquinho eu chego em Roraima. E aí, assim, na verdade, a primeira perspectiva, inclusive o próprio projeto de criação do campus universitário, o campus Professora Sinobelina Elvas, que fica em Bom Jesus, foi pensado na criação do curso de agrárias, né? Eu fui para o curso de agronomia, então agronomia, veterinária, zootecnia e engenharia florestal, esses 4 cursos, que foram para Bom Jesus, no sentido também de consolidar o modelo do agronegócio, ou seja, formar mão de obra disponível para o mercado para consolidar esse projeto de sociedade. É importante ressaltar que isso não é somente um modelo agrícola, é um projeto de sociedade que imagina o campo industrializado e o campo sem gente. E aí eu vou tentar chegar na tua pergunta, que eu acho que é mais ou menos isso. Quais são as resistências a isso, né? À primeira vista, a população, ela acha isso muito bonito, porque, na verdade, o agronegócio traz o símbolo do poder, traz o símbolo do moderno, né, da Hilux, da grande empresa, etc, etc. Mas, aos poucos, a resistência, ela começa a acontecer. Por quê? Camponeses começam a perder suas terras, as águas começam a ser contaminadas, o consumo de agrotóxicos começa a aumentar sensivelmente, alguns trabalhos científicos começam a analisar a saúde dos trabalhadores, começam a analisar a saúde dos consumidores. Na Universidade Federal do Ceará, a professora Raquel Rigaud tem um trabalho grande, da Faculdade de Medicina, analisando a saúde dos trabalhadores, aqui na região da divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. E aí tem uma fala dela que é muito interessante. Ela estava na igreja reunida com os agricultores e perguntou assim: quem tem casos de câncer na família? E aí um foi levantando a mão, isso está no filme, o Veneno está na mesa 2. E o outro foi levantando a mão, o outro foi levantando a mão, e todos na família tinham casos de câncer na família. Então, em Bom Jesus hoje, depois chegou o curso de licenciatura em Educação do Campo, com uma habilitação específica com Ciências Humanas e Sociais, criando determinados grupos específicos que vão criar uma resistência a esse modelo de desenvolvimento. Isso é um modelo de desenvolvimento que vai esvaziar o campo, que vai retirar as pessoas de lá, que vai mandar para a cidade, vai entender o campo como uma indústria, né? Hoje existem alguns grupos, e os principais grupos que resistem a isso é o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, o Movimento Sem Terra, a Comissão Pastoral da Terra, que vê paulatinamente os camponeses perdendo que vão paulatinamente perdendo suas terras. Existem relatos de gente que vai vender terras, sei lá, por grade de cerveja, enfim, por quase nada. São esses camponeses que não têm a titulação da terra e que chega alguém, que é uma área campeã em grilagem de terra, que é uma área que tem muito trabalho escravo, e em Roraima,
Quando, na verdade, se a gente olhar a floresta amazônica, Roraima está depois, já na divisa com a Venezuela e com a Guiana, aí vem no sentido contrário. Na verdade, assim, Piauí, Maranhão, a monocultura vem encurralando a floresta amazônica, vem empurrando e a produção de bovinos, vem forçando o desmatamento da floresta amazônica, e de cima, Amapá e Roraima vem fechando o outro bloco. Até chegar um momento que não vai ter nada, na verdade. Então, assim, a gente precisa de um currículo das ciências agrárias, mais cultural, mais social, mais ambiental, para, durante a nossa formação, a gente compreender os efeitos da monocultura, os efeitos ambientais da monocultura, os efeitos sociais da monocultura, os efeitos sociais como é que chama? Do desmatamento. Então, assim, não dá para a gente pensar mais em produzir como era feito no século XVI, no século XVII, e por muitos agricultores, e também uma agricultura indígena, por exemplo, que aí tem uma área, derruba, queima e abandona. Era assim, e é em muitas áreas assim. E aí vira deserto logo em seguida. Principalmente no semiárido brasileiro, onde mais tem áreas de desertificação, resultado de práticas inadequadas da agricultura. Então, assim, tem grupos de resistência, as pessoas estão se organizando, e essa pauta precisa fazer parte da formação do currículo das ciências agrárias brasileiras. Ou seja, estou encerrando a discussão com ele. E essa discussão precisa fazer parte das nossas formações, que a técnica se dá em um ambiente extremamente contextualizado, com conflitos, com antagonismos, com diferenças sociais e etc. É isso. Obrigado, viu, professora? É justamente isso. Então, Alguma outra pergunta? Podem ser críticas também, tá? Esse é um tema, né, Celta? É um tema conflituoso, não é um tema que tem consenso, mas é um tema que dentro, eu me lembro do Afonso Sebastião Pinheiro, e falou o seguinte, olha, não chegue dentro de uma faculdade de agronomia e fale mal dos agrotóxicos, você pode ser linchado. Então, é um tema que traz certos conflitos, que trazem certas questões que não estão fechadas, não são fechadas até hoje, né? Porque quando a gente fala que os agrotóxicos vai trazer doença para os camponeses, que eles estão adoecendo, porque não tem assistência técnica, porque mesmo que ele tenha dinheiro para comprar o agrotóxico, ele não tem um técnico ao lado que colabore na hora da aplicação. Gente, veja só, a agricultura familiar não tem assistência técnica, não. Eu conversava, acho que era com o Nino aqui, teu pai é agricultor? É. Quem é que faz assessoria técnica na sua área? Eu. Mas ele tem um filho que faz agronomia. Nos outros, Deus. Deus. E pela observação. Ele vai lá, observa. Fulano usou esse remédio aqui. Deu certo? Deu, vou usar a mesma coisa. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a agricultura familiar brasileira, que produz alimento para alimentar a sociedade brasileira, é um tipo de agricultura hoje que não tem nenhum serviço de assistência técnica. Mesmo tendo a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que garante uma assistência técnica a partir da realidade social, ambiental e assim por diante, né? Enfim. É isso. Mais uma vez, eu deixar com a nossa gratidão, professor, por estar aqui junto conosco, por oferecer essa excelente palestra. Agora, nesse instante, eu gostaria de convidar também o Matheus para estar recitando o poema de encerramento do nosso Incepeta. boa noite, gente. Tá dando para me ouvir? Sim, Matheus. Eu vou só aqui projetar. Pera.
Gente, tá dando para ver a projeção ou ainda não carregou? Ainda não, Matheus. Certo, deixa eu só então tentar aqui de novo. Enquanto o Matheus ele projeta, eu gostaria de lembrar a todos que logo após ele recitar esse poema, iremos ter o sorteio dos 2 brindes. Lembrando que se você for contemplado, é necessário estar de acordo com algumas das nossas regras, quais sejam ter participado de no mínimo 2 dias de evento e estar presente no momento do sorteio. Ai, meu Deus. Eu tô aqui. Meu Deus. Tá dando pra ver agora, gente? Abriu a apresentação, mas a tela está escura. Ok. Desculpa, gente, é porque sempre nesses trabalhos à distância sempre acontece alguma coisa. Pronto. Agora tá dando, gente? Ainda não, Matheus. Agora sim. Tá dando pra ver? Vou começar. Sim, tá dando para ver, Matheus. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Matheus Oliveira. Eu sou do PET Agrários, da UFC. E no começo do evento a gente quis terminar, né? Quando fosse encerrar um evento, a gente fazer um espaço cultural, bem breve mesmo, e a gente escolheu uma poesia em formato de cordel, no qual fosse, que é uma coisa da nossa região, como era o encontro regional, encontro cearense. E quem fez essa poesia foi um colega nosso do PET Agrários, o Lúcio, e ele não pôde estar aqui hoje, mas eu vou aqui recitar para você, né? Poesia de encerramento do primeiro encontro cearense do Programa de Educação Tutorial PET Agrárias 2020. Nessa noite de outubro, termina o Incepeta. Nosso primeiro encontro termina como uma seta, indicando o caminho e a leitura correta. Para o nosso semiárido poder assim florescer, segurança alimentar, não podemos esquecer. E na agropecuária tem muito para aprender. Respeitando os camponeses que com sua agricultura semeiam e colhem vida, alimentação e cultura. São quem alimenta o mundo, mesmo com a vida dura. Bioclimatologia já estuda a biosfera, em constante interação com nossa atmosfera. Para a produção sustentável, a ferramenta é fera. Lá no mercado dos peixes, quando você for comprar, tilápia, pargo, bonito, camurupim ou cará, com a Ana aprendemos que tem que analisar. E a fisiologia para a produtividade, nesse nosso semiárido, com muita autoridade. Na questão, a Rosilene nos contou muita verdade. Federais e estaduais, pesca e veterinária, os PETs agronomia, zootec e agrária, já fizeram parceria, que vai virar ordinária. Tudo isso que falamos, muito bom de estudar, só que sem reforma agrária, o povo fica sem jantar. Nosso PET se encalha, se terra para quem trabalha, nós não reivindicar. Por isso vamos embora, juntos nessa poesia. Até o próximo ano, bem melhor, sem pandemia. Que todos os nossos pets façam o que lhe compete, seja noite, seja dia.
Lúcio Alves, ele foi aluno da economia ele é aluno da economia ecológica do PET Agrárias e ele escreveu esse poema aqui para o nosso espaço, gente. Obrigado. O Incepeta já deixa saudades, né? E como ele mesmo falou no seu poema, ano que vem teremos outro Incepeta, mas dessa vez sem pandemia e presencial. Nesse momento também gostaria de convidar uma das nossas colaboradoras do Incepeta, a Jaiana, que vai estar fazendo agora o sorteio. Rumpa os tambores que já vamos ver quem vai ser os vencedores, os ganhadores dos 2 brindes. Jaiana? Só um minuto, viu, que eu estou projetando aqui a tela. Só um minuto, viu, que eu estou projetando aqui a tela. Celton e todo mundo, eu posso falar só uma coisinha? Pode sim, professor. Bem, tá, obrigado. Assim, um dos objetivos para a gente pensar nessa articulação dos PET das ciências agrárias seria a gente pensar numa articulação maior e um diálogo maior entre esses grupos. Assim, nós estamos no Cariri, nós estamos aqui no Crato, e todos os outros, se eu não me engano, estão em Fortaleza. Eu não sei como é que isso funciona entre vocês aí que estão na capital, mas nós temos coisas, que principalmente nas apresentações do primeiro dia, que a gente faz em comum, né? Atividade de ensino, pesquisa, extensão, cultura, que aí, de repente, cria um grupo que já existe no WhatsApp, pensar no que vem em um encontro presencial, mas quando nós estamos unidos, quando nós estamos articulados, eu me reuni, inclusive, com a professora Rose, com os outros tutores, muito nessa perspectiva de aprofundar o diálogo já existente, extremamente fortalecido com a Incepeta, mas fortalecer um pouco mais a partir desse final de ano e ano que vem sem a pandemia. Teve a experiência do PET Agro Brasil, mas o PET Agro Brasil realizou o evento e morreu. Continua o grupo no WhatsApp, às vezes eles postam um evento, alguma coisa assim, parou. A ideia é que a gente encerre esta noite continuando as nossas discussões, pensando em um novo evento, pensando em um outro local, não sei se de repente no Cariri, mas enfim, pode ser em Fortaleza também, mas pensando na realização de atividades conjuntas, paralelas, enriquecedoras, que a gente consiga dialogar um pouco mais. Todos nós vamos nos sentir mais fortalecidos se a gente começar nessa articulação maior aqui no estado do Ceará. Não sei se eu estou falando besteira, eu acabei de entrar no PET, vai fazer um ano, fez um ano agora, mas eu sinto que a gente pode continuar um pouco mais fortalecido se a gente criar, de repente, algumas pautas em comuns. É isso, eu acho que precisa de um encontro presencial para o abraço, para o aconchego, para o sorriso, para a festa, para a discussão mais tete-a-tete, mais próxima, assim por diante. Eu acho que isso a gente consegue fazer ano que vem. Desse ano foi um evento espetacular. A organização de vocês, eu falei isso no grupo, foi espetacular, maravilhosa, extremamente competente, extremamente. O evento se realizou só com vocês. Eu e a Rosilene e os outros, a gente só entrou de gaiato, como fala aqui. Mas é de uma competência maravilhosa. Então, assim, muito, muito, muito obrigado por vocês aceitarem, pela entrada dos outros PETs, pela participação, pela dedicação, pelo empenho, meu PET não, o PET UFCA, né, muito obrigado, o Celto e o Nino que estavam próximos, assim, foi uma dedicação encantadora. Então, foi um evento que a gente fez no estado, juntou o estado do Ceará inteiro, sem sair de casa, com sucesso, mais em média 100 pessoas por dia, e a gente consegue a partir de hoje. Finalizando, a gente continua nas redes sociais, mesmo a gente retornando, a gente aprendeu durante a pandemia que as redes sociais e a internet também é um espaço fundamental de formação. Vamos continuar neles, mas a gente precisa, né, do aconchego, do forró, né, enfim, é importante. Beijo, gente, muito obrigado. Muito obrigado, professor. E se tudo der certo, ano que vem a gente compartilha, pessoal, o cuscuz, a tapioca, a buchada, coisas que são nossas, os entendimentos, os saberes e os amores também. Muito obrigado.
Jaiana? Então, gente, ocorreu assim, a Jaiana, ela sorteou o número, e aqui eu vou olhar na planilha a partir da ordem de inscrição, número 209, e se esteve presente em todos os dias e se está presente aqui agora. Entendeu? Se estiver presente aqui agora, a gente entra em contato pelo WhatsApp da pessoa, segundo a inscrição, e fala. Foi o número 209. Rapidinho aqui, gente. Vitória de Fátima Costa Araújo. Está presente, gente? Vitória de Fátima Costa Araújo. Você acusa no microfone ou no chat. Estou vendo aqui que não tem nenhuma Vitória no chat. Vitória Maria. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Tentar de novo. Já é. Número 1. Vamos conferir aqui. Número 1. Adriano da Silva Prado. Adriano da Silva Prado. Está na sala? Adriano não está na sala, de novo. Está Adriano assim. Adriano da Silva Prado. Ele é o primeiro. Desculpa, gente. Está aqui. Desculpa, Adriano. Então esse aí fica próximo, já que são 2 sorteios. Não tira, Jaiana. Não, Adriana, a partir do momento que você se inscrevia no evento, você se inscrevia no sorteio, não? E a Adriana estava presente todos os dias. Ok, Adriana, a partir do momento que você se inscrevia no evento, você também estava inscrito no sorteio. E eu vi aqui que você estava presente no primeiro e também no segundo dia. Então, parabéns, Adriana. A gente vai entrar em contato com você, certo? Nosso primeiro ganhador. Parabéns, Adriana. Agora eu vou olhar o segundo ganhador, número 122. 122, Lara Jataí Brandão. Está presente? A Lara Brandão. Parabéns, Lara. Gente, lembrando que o sorteio são 2 vales presentes na Livraria Cultura, de R$ 30 cada. Então, parabéns, Lara. Parabéns, Adriano, os 2 ganhadores do nosso sorteio. Viu? Muito obrigado por estarem aqui no nosso evento, né? Essa é a nossa pequena forma de agradecer a todos que participaram, né? A gente não pode parabenizar a todos, tá? A gente faz
esse pequeno sorteio simbólico, viu, gente? Muito obrigado. Pessoal, parabéns para os jogadores. E agora o Nino vai fazer os agradecimentos finais. Pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando? Pessoal? Sim, Nino. Sim, amigo. Pessoal, infelizmente esse evento chegou ao fim. Hoje tive algum imprevisto, tive que chegar um pouco atrasado, mas consegui chegar. Pensei que não fosse conseguir, mas consegui. E eu venho aqui agradecer a todos que fizeram parte desse evento. A essa organização que deu o nome de cada pet. Eu vou falar aqui o nome de cada pessoa que estava por trás dos bastidores. Pessoas que tiraram tempo da sua vida para organizar esse evento, que foi espetacular. Um evento pelo qual trouxe à tona discussões essenciais, que são essenciais na nossa sociedade, que é um momento que a gente precisa parar nessa pandemia para refletir outras coisas que a gente está vivendo. E essas pessoas são muito... Olha, a gente não se conhece pessoalmente, mas são pessoas que é como se conhecesse. Pessoas super simpáticas, legais, acessíveis, competentes. E pense, Rainara, Celton, Jaiana, Jennifer, Tiffany, Matheus, Levi, Ana Beatriz, Ana Cláudia, Mariana Vieira, Kessia Vanessa e Raquel Brito. Essas pessoas foram as representantes dos pets que organizaram o evento, pessoas que não mediram esforços para o aceito do convite. E também gostaria de agradecer nesse espaço o professor Janailton, que teve essa ideia e me convidou, e depois convidou o Celton, e a gente se jogou e convidou vocês, assim, foi uma coisa que eu assumo para vocês, que eu achava que no começo eu achei que não fosse dar certo, que assim, não conheço ninguém, como é que eu vou chegar numa pessoa que eu não conheço e chamar para... E assim, foi uma coisa que tomou dimensões, a primeira reunião que a gente teve, nossa senhora, as pessoas aceitaram de uma forma a causa que eu fiquei assim, nossa, meu Deus, vai ser show de bola. E, pessoal, foi incrível o evento, os palestrantes, a organização, a participação em si, teve uma boa audiência, que acredito que, às vezes, um evento presencial não tenha tanto, por conta da distância, por conta da dificuldade de transporte, de permanência, essa quantidade de dias no evento. E eu deixo aqui o meu muito obrigado a cada pessoa que participou, que abriu mão de fazer alguma coisa à noite para ter esse momento, que foi um momento incrível, foi um evento que marcou uma aliança entre os PETs, pelo qual eu destaco aqui o PET Agronomia da UFC, o PET Agronomia da UFCA, o PET Agrárias, Conexão de Saberes da UFC, o PET Engenharia de Pesca, o PET Zootecnia e o PET Medicina Veterinária da UES. Pessoal, foi uma aliança que se formou agora. Espero, no fundo do meu coração, que um dia, que ano que vem, claro, tenha esse evento presencial, que esse evento seja cada vez mais enriquecedor e que, a partir disso, a gente possa aprender que, mesmo em tempos de distanciamento, a gente pode se aproximar, sim. Aproximação para o bem de uma sociedade justa, uma sociedade que luta para os direitos dos mais necessitados. E esse é o papel da universidade, né? É um dos pilares, a extensão. E é isso, pessoal. Encerro minha fala aqui, agradecendo. E agradeço cada pessoa que participou. Muito obrigado, pessoal. Foi um evento show de bola e espero que tenha outro. Para encerrar, eu gostaria também de dar o direito à fala a eles que participaram desse evento, a eles que organizaram junto conosco o Incepeta. Se alguma das pessoas que nos citou aqui quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. É só que ele... Eu só queria agradecer também a todos os palestrantes que aceitaram o nosso convite. Todos foram muito solícitos.
Na hora que a gente pediu, todos falaram sim, podemos contribuir. Então, a todos os palestrantes, sem exceção, a todos que ajudaram a gente nesse evento, contribuíram com seu conhecimento. Muito obrigado mesmo de todo o coração, pois realmente foram muito solícitos com a gente, muita gente boa e realmente muito obrigado, de verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal, pois boa noite a todos. Agradecemos aos palestrantes, aos professores, tutores e co-tutores do PET, que no próximo ano, como o professor Neto mesmo falou, que possamos nos abraçar, que possa ser um evento, o segundo em Cepeta, e que a gente possa compartilhar, como eu falei, os sabores, os amores, os conhecimentos. Então, boa noite a todos e muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento no nosso primeiro em Cepeta. Boa noite.